A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma live da Assembleia de Deus Semeando Paz fora do corpo. Eu sou o Diácono Alan, estou aqui com o pastor Gessino para fazermos mais uma live nesse início dessa série de lives que nós vamos fazer nesse ano. O pastor Gessino está muito animado para essa nova temporada, vamos dizer assim. Graças a Deus. Vamos recomeçar com força total. Para você que está chegando aí agora, não esqueça, melhor dizendo, de deixar o seu curtir aí na nossa página do Facebook, compartilhar essa nossa publicação nas suas redes sociais, deixar bastante joinha, apertar bastante coração aí também no nosso Instagram, para que as pessoas consigam acessar esse conteúdo, que a gente sabe que vai ser uma bênção, porque hoje o tema está muito bacana, um tema muito sensacional, hein? Para você que está querendo dar um up na sua vida nesse ano de 2021. Se você ainda não conhece a nossa igreja, é muito fácil de você conhecer. Nós temos um canal no YouTube. Basta você digitar na pesquisa AD Semeando Paz, deixar sua inscrição, deixar seu like lá nos nossos vídeos, comentar bastante, compartilhar os nossos vídeos que nós temos lá. Tem muito conteúdo bacana para jovem, a transmissão dos nossos cultos, das nossas lives aqui fora do público, enfim, tem muita coisa bacana para você estar participando. Então entra lá no seu YouTube, espera a live acabar, corre lá, digita AD Semeando Paz para você conseguir achar nossa página, se inscrever e continuar recebendo nossos vídeos. Vai ser uma bênção para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Também pelo Instagram, no @AD Semeando Paz. Nós também temos o nosso Instagram para você estar seguindo também e acompanhando as nossas publicações. Eu estou aqui com o pastor Gessino. Pastor Gessino, que é psicólogo, pastor, conferencista e terapeuta familiar e de casais. Além disso, ele também é escritor de alguns livros e faz atendimento como psicólogo pelas redes sociais, que vai estar deixando agora. Pastor Gessino, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado, Alan. Boa noite, a paz do Senhor, boa noite. Para você que nos acompanha, nos acompanhou o ano passado, Alan? E nessa segunda temporada, nós queremos a companhia de todos. Muito bem, nós estamos à disposição para atendê-los. O meu WhatsApp é o 37988029256. Através dele você pode agendar a sua sessão de terapia, tanto individual quanto de casal. Inclusive as pessoas que moram fora de Divinópolis, se quiserem fazer a terapia, essa terapia pode ser feita por meio de chamada de vídeo. É só você entrar em contato, 37988029256. Aqui em Divinópolis nós atendemos segunda, terça e quinta-feira e eventualmente aos sábados. Podemos abrir para um horário alternativo aos sábados. E eu atendo em Bom Despacho na quarta-feira e na sexta-feira eu atendo em Bom Despacho. Então, se quiserem agendar uma consulta em Bom Despacho, pode mandar o WhatsApp para mim, que eu passo para as secretárias lá de Bom Despacho e elas colocam você na agenda. 37988029256. Através desse número também você pode adquirir os meus 2 últimos livros, Bodas, Tradições e Significados para o Casamento, onde nós tratamos de todas as bodas, do papel até o brilhante. São 75 bodas que nós comentamos. E o último livro, Família em 13 Atos, que é um livro especial para quem trabalha com grupos familiares, onde existem 13 lições para você estudar junto com a sua família, como uma escola dominical. Você pode fazer uma lição por semana, então dariam 3 meses de estudos. E já estamos lançando o nosso 6º livro, aliás, 5º livro. O 6º está escrito, porém ainda não vai ser lançado agora. Mas o 5º livro vai ser lançado agora no mês de abril, e eu quero contar com vocês. E muito em breve também nós estaremos lançando o canal do YouTube, está no forno, tem uma equipe trabalhando nele, e aí nós vamos começar a divulgação do canal do YouTube e do podcast. Então vamos ficar atentos que tem novidades boas para 2021. Vamos virar a mesa. Vamos virar a mesa em 2021. Siga também o pastor Gessino nas redes sociais, pelo Instagram, no @psicólogo Gessino, pelo Twitter, no Gessino_L e pelo Facebook, no Gessino Gomes. Você também pode me seguir nas redes sociais, pelo Instagram e Facebook, no @Alandinai, e juntamente com a minha esposa nós temos um canal no YouTube. Basta digitar na pesquisa Casal PIA
deixar sua inscrição, seu joinha, comentar bastante nos nossos vídeos. Tem um conteúdo bacana, muito interessante para você que está querendo casar, que está noivo, que está solteiro também. A procura aí daquele termo que a gente sempre fala, da costela perdida, né? Corre lá para você pegar um pouquinho, em busca da costela perdida. Corre lá que a gente tem bastante dica legal para Deus abençoar você no seu relacionamento em nome do Senhor Jesus. Pastor Gercino, vamos começar o tema de hoje, que está muito bacana para você dar um up aí nesse ano de 2021. Nem sempre as situações da vida estão sob nosso controle. Esquecer o passado, focar em nosso presente e até mesmo sonhar com o nosso futuro parece um bicho de 7 cabeças. E além de tudo, lidar com os destruidores de planos e projetos que muitas vezes estão bem perto de nós parece uma missão impossível. Já dizia aquele velho ditado: se a vida te der um limão, faça dele uma limonada. Mas como transformar os nossos limões em limonadas quando não sabemos nem por onde começar? Será que alguém vai me emprestar uma faca? Ou quem sabe um espremedor? Ou pelo menos um açúcar para poder adoçar? Na live de hoje falaremos do tema Virando a Própria Mesa em 2021. Pastor Gercino, como que a gente faz para a gente virar a mesa? Sem ser essa daqui, né? Virar a mesa da nossa vida em 2021. Essa aqui não pode. Alan, talvez seja a coisa mais necessária. Entretanto, é uma das coisas que as pessoas evitam fazer. Muitas pessoas passam 5 anos, 10 anos no mesmo estado. Se você começar a fazer uma faculdade hoje, alguém vai te dizer assim: puxa vida, mas você vai ficar 5 anos, 4 anos numa faculdade? As pessoas vão dizer isso. E aí você pode pensar o seguinte: escuta, eu espero que de qualquer forma esses 4 anos passem, né? Eu espero que esses 5 anos passem. Agora, eles passando, o ideal seria eles passarem com eu produzindo alguma coisa. E aí, para você produzir alguma coisa, você precisa tomar uma atitude, você precisa ser radical. Então, quando a gente fala de virar a própria mesa, é você tomar uma decisão de fazer algo que até agora você não fez, né? Porque vamos pensar o seguinte: virar a mesa dos outros e sair de fininho é mole, né? É fácil. Você chega e dá uma saculejada nas outras pessoas e fala: não, mas você precisa melhorar a sua vida. Escuta, e a sua? E a sua mesa, como é que está? Tem gente que nem muda a mesa de posição. A mesa já marcou a parede, os pés da mesa já marcaram o piso, e a pessoa, como diria lá na minha terra, não alói. Não tira a mesa do lugar. Então é preciso a gente pensar: o que eu vou fazer? Eu preciso dar uma mexida na vida. Eu preciso fazer algo, né? E já entrando aqui na nossa questão, Alan, vamos entender o seguinte: nós, na nossa vida, nós temos 3 tempos, não temos? Todo mundo não tem 3 tempos? Passado, presente e futuro. Esses 3 tempos, eles foram, de fato, uma dádiva que Deus entregou para todos nós. Só que, muitas vezes, a gente confunde as coisas e a gente faz o quê? Algumas pessoas usam o passado como presente e às vezes transformam o presente no futuro, e lá na frente aquilo que era o futuro virou o passado. Aí fica aquele furdunço, como diria alguém, e a pessoa não muda e não produz nada. Eu preciso pensar o seguinte: eu tenho que ser o protagonista do meu tempo. O que eu faço com o passado? O passado é uma foto na parede. É um retrato que você colocou na parede. Então você vai olhar para esse passado e vai pensar o seguinte: olha, o que eu deixei de produzir? Por que eu deixei de produzir? Onde é que eu errei? Você vai fazer um diagnóstico, né? Onde foi que eu errei? O que eu preciso fazer diferente? O presente, eu tenho que imaginar o seguinte: o presente de fato é um presente. Então é algo que Deus me deu para eu fazer agora. Agora, o que está à minha disposição? Agora, o que eu posso produzir? Amanhã já não é mais presente, né? Hoje eu olho amanhã como futuro. E aí eu tenho que usar o presente para eu avaliar. Então vamos lembrar sempre o seguinte: o presente é aquela dádiva que me permite avaliar o passado e pensar no futuro. Então eu preciso trabalhar essas 3 coisas, porque elas são essenciais para o meu sucesso.
Se você estiver chegando aí agora, já manda sua pergunta, seu comentário acerca desse nosso assunto, deixa o seu coraçãozinho aí também no Instagram para estar impulsionando essa nossa live. Já manda sua pergunta sobre esse ano de 2020, o que eu posso fazer para dar uma virada na mesa? Já manda sua pergunta, o seu comentário, alguma atitude que você já começou a tomar nesse ano aí, a gente está falando ao vivo aqui, em nome de Jesus. Bom, então quais seriam os passos iniciais, para a gente então ser bem sucedido nesse ano que a gente tem pela frente aí? Vamos imaginar, você falou na sua sugestão, e é interessante a gente lembrar o seguinte, é preciso que a gente tenha algum sonho, não é? Todo mundo tem que ter um sonho. Infelizmente tem pessoas que dormem, mas não sonham. Então a gente precisa pensar nesse sonho. O que eu gostaria? E aí existem duas palavras, uma eu já pronunciei aqui. Essas duas palavras, elas precisam ser colocadas em prática no início de cada novo ciclo da minha vida. Então eu tenho que pensar o seguinte, olha, fechei 2020, nós estamos em 2021, no final do segundo mês, mas por causa das circunstâncias que a gente tem vivido, muitas pessoas vão recomeçar o 2021 lá para o meio do ano, né? Mas muitos já começaram agora, graças a Deus, estamos recomeçando com todos os cuidados, mas estamos recomeçando. Então eu vou ter um novo ciclo. Esse novo ciclo, Gersina, ele acontece quando? Ele pode acontecer numa virada de ano. Esse novo ciclo pode acontecer quando eu termino uma graduação ou uma pós-graduação. Esse novo ciclo pode acontecer quando eu me desligo de um emprego e vou entrar para o mercado de trabalho de novo. Pode ser quando eu vou empreender, tudo é um novo ciclo, né? Então eu preciso, nesse novo ciclo, utilizar de duas palavras muito importantes. A primeira, diagnóstico, e a segunda, prognóstico. Quando diz respeito a diagnóstico, nós vamos lembrar do médico passando para nós alguma informação. Depois que esse médico faz alguns exames, esse médico, ele vai dar para nós um diagnóstico. O que eu detectei através desses exames? Então, o diagnóstico, ele é o resultado atual de uma avaliação no momento presente, né? É o que se tem no momento. No diagnóstico, é possível a gente começar a pensar, se eu estou na situação que eu estou, isso deve-se a quê? Deve-se a atitudes que eu tomei que foram equivocadas, ou que foram corretas. Então, o resultado que eu tenho, na verdade, ele é a consequência de atitudes tomadas em determinado tempo, que no caso é o passado, né? Estou no presente, pegando o diagnóstico, no passado, que pode ser dos últimos 6 meses, do último ano, eu tomei decisões e elas culminaram com esse diagnóstico aqui. Eu perdi dinheiro, eu entrei no mercado de forma errada, eu comecei um curso de graduação que não era o que eu queria, ou eu estou feliz no emprego, eu estou fazendo o curso que eu sonhei. Beleza, então eu tenho um diagnóstico. Então eu preciso, se eu quero virar a mesa, eu tenho que parar e falar como que eu tenho trabalhado nos últimos meses, nos últimos anos. Eu quero virar para fazer do mesmo jeito? Porque não adianta. Porque tem gente que fala assim, Alan, não, porque eu dei uma guinada na minha vida de 360 graus. Beleza, 360 graus, você rodou e parou no mesmo lugar. Você parou no mesmo lugar que você estava. Então você tem que estar pelo menos 180 graus, porque aí você para no lugar diferente. Então é preciso a gente parar e falar assim, olha, o diagnóstico mostra que eu preciso mudar. E o prognóstico é um resultado prévio. Olha, se eu tomar essas decisões baseadas nesse diagnóstico, eu posso ter um resultado tal. Qual o resultado que eu espero? Então, a gente precisa mapear. Nós não podemos ir só pela intuição. Tem pessoas que elas só tomam decisões baseadas em intuição. A gente precisa avaliar fatos, a gente precisa pegar as decisões, ou pessoas colocam no imponderável, a sorte. Não, é porque eu não dei sorte. Não, porque você não pensou. Não, porque Deus não me ajudou. Não, porque você não pensou. Não, aconteceu isso porque Deus ajudou. Claro, Deus sempre ajuda, mas Deus trabalha alinhado com os nossos projetos.
Deus, a gente pega os nossos projetos e fala, Deus, aprova ou não? Se Deus aprovou, tudo para ter sucesso, porque eu planejei bem e tive a aprovação de Deus. Né? Então, diagnóstico e prognóstico, precisamos pensar nisso. E já vai anotando essas dicas aí para você já começar a dar uma mudada nesse ano que se inicia. Se a nossa transmissão tiver com um pouquinho de chiado aí, é porque está chovendo bem forte aqui na região onde a gente está aqui, então não se preocupe não, daqui a pouco, se Deus quiser, a chuva vai dar uma diminuída e a qualidade do áudio vai melhorar. Bom, Rodrigo, então você já deixou bem claro que a gente precisa do diagnóstico, do prognóstico, né? Isso. E feito isso, beleza, já fiz isso agora, quais são os caminhos então que eu tenho que seguir a partir desse instante? Uma das coisas, Alan, nós somos péssimos planejadores. E eu vou ser sincero, eu me incluo dentre esses planejadores. Eu admiro muito pessoas que são disciplinadas, que elas dizem o seguinte, olha, o ano que vem eu quero conquistar isso, e elas colocam no papel. Elas trabalham baseando-se naquilo que elas determinaram. Então, quando nós escrevemos, nós nos comprometemos mais. E eu quero dar essa dica, não é só na questão de virar a mesa no sentido profissional, porque a gente está falando de virar a mesa, aí a gente pode pensar em virar a mesa só no que diz respeito a finanças. Mas vamos pensar em virar a mesa no que diz respeito à comunicação na família, no que diz respeito à qualidade do casamento. Né? Por falar em qualidade do casamento, deixa eu abrir um parênteses bem grande aqui. Deixa eu abrir um parênteses grande aqui para eu fazer uma publicidade. Nós estamos preparando, tivemos um problema agora, recente, mas nós estamos preparando um evento mensal chamado Oficina de Casamento, na Assembleia de Deus Semeando Paz, do bairro Catalão. Nessa oficina de casamento, todo mês, que deve ser, estamos avaliando, porque tivemos que adiar, vamos encher as mídias de informações sobre agora a próxima data que vai estrear. Era para ter estreado sábado passado, mas nós tivemos algo que nos impediu e nós tivemos que adiar. Mas a oficina de casamento, ela vai ser um trabalho da Assembleia de Deus Semeando Paz, e especialmente da congregação do bairro Catalão, na Paraná 513. Então nós vamos colocar isso para você. Então, de repente você fala assim, 2020 foi o ano do mau humor. Eu estava mal-humorado, a minha mulher estava mal-humorada, os meus filhos briguentos, e etc e tal. Vamos virar essa mesa, então, para ter o 2021 com o melhor humor. Olha, 2020 foi o ano em que parece que a gente não afinou. A gente um ia para um lado, outro ia para o outro. Vamos virar a mesa. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, coloque no papel o que você quer. Eu quero virar a mesa sobre o meu casamento. Eu quero virar a mesa sobre o meu relacionamento com os meus filhos, com os meus pais, com os meus colegas de serviço. Olha, eu tenho enfrentado tanto problema lá no meu local de trabalho, o relacionamento, ele não é bom, o clima organizacional é ruim. O que você pode fazer para contribuir para a melhoria desse clima organizacional? Né? Então, estabeleça objetivos. Significa que a gente precisa ter um foco e objetivo. Duas palavras. Estou falando de duas em duas, né, por coincidência. Primeiro foi diagnóstico e prognóstico. Agora, foco e objetivo. Qual é o meu foco nesse ano? Meu foco é minha família. Por quê? Porque 2020 o clima na minha família foi muito ruim. Eu pensei em separação, minha mulher pensou em separação, os filhos estavam infelizes. Então, foco na família 2021. Olha, o meu emprego me deu muito desgosto, eu quero melhorar, mudar de emprego. Foco. Estabeleça o objetivo que você quer. O que isso significa? Que eu preciso ajustar minha visão para o futuro. Eu preciso ter foco e pensar, no futuro próximo eu quero chegar a tal situação, a tal ponto. Né? Aí a gente vai pensar, mas como que eu posso pensar nesse futuro? Né, Lá? Porque a gente fala assim, eu estabeleço faço um planejamento por quanto tempo? Essa pergunta sempre aparece, né? E às vezes a gente faz planejamento para os próximos 10 anos. E aí, com 6 meses, já esqueceu.
que é o ideal? O ideal é a gente ir passo a passo, principalmente quando nós temos dificuldades de perseverança. Tem pessoas boas, mas tem dificuldade de execução. Então, curto prazo, 6 meses. O que é a minha visão para os próximos 6 meses? Minha visão para os próximos 3 anos? Ou a longo prazo, para os próximos 10 anos? Ou a pessoa pode até dizer o seguinte: olha, eu já quero pensar lá nos anos dourados, quando eu estiver com os meus 75, eu quero trabalhar para isso. Eu quero pensar o seguinte: com os meus 75 anos, eu quero estar gastando aquilo que eu economizei. Eu quero ter uma velhice tranquila. Tudo isso é possível a gente pensar. E a gente pensa sempre o seguinte: se eu tivesse dinheiro, eu pensaria nisso. E às vezes a pessoa, ela só tem dinheiro porque ela pensou nisso. Não é? Então precisa a gente olhar, ajustar foco, visão e trabalhar em cima disso aí. Bom, e como que a gente poderia então fazer a separação, professor Gercino, entre visão e objetivo? Porque nos leva a entender que é a mesma coisa, vamos pensar assim, né? A visão a gente pode entender como um objetivo também? Não, a gente não pode confundir. A visão é o alicerce. A visão é a base. Vamos lembrar o seguinte: tem empresas, e isso hoje eu nem sei como é que está, mas toda empresa gostava de estabelecer, por exemplo, qual é a visão da empresa, qual é a missão da empresa, quais são os valores da empresa. Muitas empresas estabelecem esses parâmetros. Quando ela estabelece isso, todas as ações dessa empresa vão ser norteadas por aquela missão que ela estabeleceu. Então, se ela estabelece lá: a minha missão é atender ao cliente, custe o que custar. Então, ela vai inculcar na mente dos seus colaboradores: olha, não interessa, atenda ao cliente. Depois a gente vê o que faz. Né? Então, quando você tem uma visão, aí em cima daquela visão, você vai estabelecer objetivos. Os objetivos, eles carecem de características definidas. Essas características precisam ser mensuráveis, dá para eu medir esses objetivos. Né? Então vamos pensar, por exemplo, no seguinte: a pessoa diz, olha, 2021 vai ser o ano que eu vou adquirir a minha casa própria. 2021 vai ser o ano que eu vou passar no concurso público. Puxa vida, se ela quer a casa própria, ou se ela quer passar no concurso público, ela tem que pensar o seguinte: quais são as primeiras atitudes que eu devo tomar? Então, se eu quero uma casa própria, eu preciso pensar o seguinte: quais são as linhas de financiamento que existem? Se eu quero passar no concurso, eu preciso entrar na internet e pensar o que existe de edital para ser publicado para esse ano. Então ela vai ver, ó, tem edital do Estado, tem edital do município, tem o edital da União. Ali os editais foram publicados, então eu vou trabalhar em cima disso. Ela pode colocar o seguinte: olha, quanto custa um apartamento de 2 quartos, de 3 quartos, no bairro X? Eu gostaria de morar nesse bairro. Então ela já vai trabalhar procurando aquilo ali. Porque senão entra naquele negócio seguinte, olha, para quem não sabe, para o navegador que não sabe onde vai, qualquer vento é favorável. Para onde o vento soprar está indo. Agora, quando ele sabe, eu quero ir na direção norte, ele vai esperar o vento que vai para o norte, vai soprar para o norte. Ele tem uma visão e ele estabeleceu um objetivo. Eu quero chegar em tal lugar na região norte, então eu preciso disso. Né? Eu quero fazer o concurso, eu vou esperar o edital ser publicado para eu procurar um cursinho? Não, eu já vou pensar qual cursinho vai preparar para esses concursos aqui. Eu já vou negociar com esses cursinhos, eu vou olhar se eu preciso comprar uma apostila em banca de concurso, em lojas que vendem material para concursandos, eu vou procurar isso. Né? Ou a pessoa diz o seguinte: olha, 2020 eu passei no estresse, não podia olhar para mim que eu estava estressado, 2021 não quero isso. Que atitudes que eu tenho que tomar? Eu vou procurar, vou ler um livro sobre relaxamento, eu vou
achar vídeos que me ajudem a relaxar, eu vou encontrar uma terapia de relaxamento. Está vendo? Adquirir uma visão, você vai estabelecer os objetivos. Bom, eu acho que, para quem está nos assistindo, pode ser que às vezes tenha uma grande dificuldade nesse sentido. Porque as pessoas sempre planejam, fazem os seus projetos, mas não conseguem obter resultado. O que pode estar por trás disso tudo? O que pode estar acontecendo nesse sentido? O que acontece na maioria das vezes é o exemplo clássico que nós falamos das passagens de ano, que a pessoa diz, não, no ano que vem eu vou emagrecer 30 quilos, eu vou emagrecer 20 quilos, eu vou fazer caminhada, eu vou pedalar, eu vou não sei o quê. E aí, quando termina a ceia da meia-noite, a pessoa vai dormir e a barriga está cheia, ela sonha já com um feriado para ela dormir. Eu não aguento, eu estou cansado, até dormir. Então, planejamento significa você estabelecer objetivos e você ter fases que precisam ser executadas. E a gente vai entender o seguinte, planejar só para dizer, está aqui o meu caderno, ou é igual, voltando às empresas. As empresas que colocam lá um quadro na parede do escritório, da recepção, nossa missão. Mas você que chegou naquela empresa, você já percebeu desde a entrada que aquilo ali não está sendo praticado. Aquilo ali está escrito pro forma, está por ali, mas só para fazer média. Na verdade não aconteceu nada. Então o planejamento em si, ele é neutro. Não adianta eu dizer assim, fiz o planejamento, agora está pronto. Ou eu dar palavra de ordem, Não, em nome de Jesus isso vai acontecer. Escuta, Deus faz as coisas até o ponto da necessidade do sobrenatural, Quando entra a necessidade do sobrenatural, Deus vai e entra. Você pensou eu chegar e falar, Deus, eu vou entrar numa corrente de oração para eu acabar com a minha barriga. Deus vai falar comigo, meu filho, não tem como não. Em vez de entrar na corrente, acorrente-se na hora do almoço para você não ir a segunda vez nas panelas. Ontem foi dia do barrigudo ontem. E o nosso Ministério de Comunicação, representado por um da associação, falou que ontem foi o dia do barrigudo. Os membros da associação, os caras sabem que eles comemoram e homenageiam. Então o planejamento em si, vamos lembrar, o planejamento em si é neutro. O resultado acontece pela dinâmica do planejador. Você escreve, o que eu quero para 2021? Que mesa eu quero virar em 2021? A mesa da família que estava desajustada. Ok. Você estabeleceu quais atitudes você vai começar a tomar? Vou ter uma comunicação mais assertiva. E aí você já começou a comunicar mais assertivamente? Eu vou ter palavras mais bondosas. Você já começou? A minha mulher tem duas palavras de um comediante que ela ama. Que esse comediante diz assim, com licença, obrigada. É um personagem do Tom Cavalcante, que ela, independente do contexto, esse personagem fala assim, com licença, obrigada. Independente do contexto, não tem nada a ver, mas fala. Então a gente entendeu o seguinte, se eu quero que o clima familiar seja bom, eu preciso ter atitudes que propiciem a melhoria do clima. Eu preciso ter isso. Não basta eu ter escrito isso e pregado na porta do meu guarda-roupa. Eu tenho que colocar em prática. Então é a dinâmica do planejador que vai definir o resultado. É a minha dinâmica. Então virar a própria mesa é ter atitudes, é mudar a forma, é inconformar-se. Tem atitudes que nós estamos tomando há 10 anos, elas trazem prejuízo e nós, pelo mau hábito, pelo vício, pelo erro, nós continuamos repetindo e às vezes querendo coisas diferentes. Você está tomando as mesmas coisas, você está falando as mesmas coisas, você está agindo do mesmo jeito, você está querendo contar com os mesmos resultados.
E às vezes querendo contar com a sorte. E aí, quando a pessoa conta com a sorte, sempre haverá alguém mais sortudo do que ela. Falando de tal que tem sorte. Não, você precisa ter atitudes. Então é preciso mudar os hábitos, eliminar pequenas coisas. Tem um versículo, a Bíblia Sagrada, em Provérbios. Eu confundo ele, se ele está em Provérbios ou se ele está em Cantares. Tirar as raposinhas, que é Cantares, né? Tirem, eliminem as raposinhas, porque elas estão matando as vinhas. Olhe uma parreira de uva bem alta e pense numa raposinha, um animal tão simpático, né? A gente que gosta do mascote, a gente fala, mas é um animal lindo. Só que às vezes pequenas atitudes, elas destroem o patrimônio da gente. Pequenas atitudes, elas eliminam, anulam sonhos. Então é preciso a gente pensar nisso. E daqui a pouco nós não vamos ter mais esse problema da cadeira arrastando. Nós vamos entender que a gente precisa eliminar essas pequenas atitudes. Precisamos eliminar, né? Porque elas destroem. Outra coisa extremamente importante é celebrar as pequenas conquistas. Vamos pensar naquela pessoa que tem dificuldade de coisa de longo prazo. Se eu tenho dificuldade de coisa de longo prazo, eu preciso aprender a celebrar as pequenas vitórias. Aquela pessoa que diz o seguinte, olha, 2021, eu quero parar de fumar. Eu quero parar de beber. É correto a pessoa dizer o seguinte, tem 3 dias que eu não bebo, tem 5 dias que eu não fumo. A pessoa celebrar essas pequenas conquistas. Né? Quando ela faz isso, ela vai estar, evidentemente, aumentando a sua motivação, trabalhando melhor esse lado aí. Bom, então vamos pensar o seguinte, professor Gessinho. A pessoa caiu de paraquedas agora, está olhando para a mesa dela ali, não tem nada na mente como montar um planejamento, o que ela pode fazer? Primeira coisa, tem que ter uma ideia, tem que ter um objetivo, né? Tem que ter uma visão, é o que a gente falou mais no início. O que eu quero, que mesa que eu quero virar, né? Onde eu quero chegar nos próximos 6 meses, 2 anos, 3 anos. Né? E eu quero te dizer, se você não começar por 6 meses, você não chega em 10 anos. Começa a ser disciplinado, é igual às caminhadas, né? Você pega a pessoa, ela caminha 5 quarteirões 3 vezes. Ela precisa celebrar isso. Não, eu fiz uma caminhada de 5 quarteirões. Depois que essa pessoa vence essa primeira barreira, aí ela vai pensar nos 5 quilômetros, ela começa a pensar nos 10 quilômetros, até que essa pessoa continua andando e aí para de doer. Para de doer porque ela preparou, ela treinou fisiologicamente o seu corpo para ele resistir. Né? Então comece. Primeira coisa, estabelecer o que eu quero para 2021. Tá. Quais as ideias que eu tenho para chegar lá? Valorize as pequenas ideias. Nós precisaríamos ter ao lado da nossa cama um bloquinho com uma caneta, porque a gente tem dezenas e dezenas de ideias. São ideias que passam na nossa mente e às vezes nós não valorizamos. De repente alguém faz algo e a gente pensa, puxa vida, eu tinha pensado naquilo. Tem um palestrante da área motivacional que famoso no Brasil, e eu me esqueci completamente o nome dele, porque eu saí da área por um tempo. Ele, nas palestras dele, ele falava sobre o carrapicho. E ele dizia o seguinte, eu vivi na roça, e eu ia para a roça, e às vezes quando eu voltava para casa, eu tinha que arrancar aqueles carrapichos da minha calça. Meu pai chegava e tinha que arrancar aqueles carrapichos, e aquilo era uma praga. E aquilo todo dia na minha roupa, Quando é um tempo depois, me vem um indivíduo
e apresenta o festivelco, que era o quê? Nada mais, nada menos que dois carrapichos juntando um ao outro. Por que alguém teve aquela ideia e eu não olhei para o carrapicho e pensei numa ideia como essa? Então valorize as pequenas ideias. Invista em busca de informações sobre a sua ideia. Vamos pensar, eu quero mudar de profissão, eu quero ser um empreendedor, eu quero fazer algo diferente. Aí eu vou pesquisar. Escuta, alguém já faz isso que eu estou pensando? Porque às vezes a gente pensa nisso, pensa em algo e alguém já está executando. Então a gente vai fazer uma análise de campo. Se alguém já faz, tem espaço nesse mercado para entrar mais um? Qual o tipo de conhecimento necessário para isso? Porque você vai fazer algo que já está batido, você precisa ter um diferencialzinho. Acredite, seu sonho é possível. Seu sonho é possível. Todo sonho é possível. Tem um filme que eu gosto muito, eu inclusive tenho um DVD dele aí, que ele chama-se Homens de Honra. E eu sempre indico esse filme. E é a história de um negro que ele sonhava em fazer parte da Marinha americana. Mas naquela época, na Marinha não podia ter negro. E ele consegue entrar na cozinha, para trabalhar na cozinha, mas depois ele cria uma situação e ele dá uma demonstração de capacidade, de natação, de uma série de coisas, que ele vai passando por tantas provas que eles não têm outra alternativa senão colocar ele na equipe. Eles tiveram que colocar na equipe. Em último lugar, converse com seus sonhos. Converse com o sonho, trabalhe o sonho, porque se todo ele é possível, é preciso conversar com ele. Bom, vamos para algumas participações aqui pelo Instagram e pelo Facebook, professor Gerson. Uma pergunta do Jonas Nunes. Pastor, qual direcionamento você dá àquelas pessoas que querem mudar, que vê a necessidade em uma virada de mesa, porém é insegura, tem medo de mudanças? Quais os passos psicológicos e espirituais que essa pessoa deve dar? Olha, é interessante a gente lembrar o seguinte, que tem pessoas que sofreram alguns traumas, e muitos traumas acontecem na primeira infância, pessoas que foram muito reprimidas, elas não podiam tomar atitudes e foram reprimidas. Essas pessoas às vezes, ou sempre que elas vão tomar uma decisão, parece ser uma decisão ousada demais. E quando elas vão tomar essa decisão, vem sempre uma voz: cuidado, você não vai dar conta disso, você está correndo muito risco. Então essas pessoas precisam fazer. Aí entra a questão da terapia mesmo. Precisa pensar o seguinte: o que torna-se impedidor? O que me trava? É apenas o cuidado ou é o medo? O medo nocivo que está me travando. Então, quando você volta lá ao passado e faz uma avaliação, não é regressão que eu estou falando, não. Quando você trabalha numa linha de tempo, olha, quando eu era criança eu sempre ouvia: não vai lá não, porque é perigoso, não faz isso não, porque é perigoso. E aí a gente precisa ressignificar isso aí. Quando você ressignifica isso, aí você entra no seguinte: bem, eu já me curei disso aí. Eu já me curei, então agora eu preciso me preparar intelectualmente. É algo que eu preciso de uma ajuda. Primeiro que de Deus. Não dá para você deixar Deus de fora de nada. Não tem. Aquilo que você vai fazer que não tem espaço para Deus, não tem espaço para o sucesso. Então tudo que você fizer tem que ter espaço para Deus. Deus tem que estar junto, porque senão vai dar errado. Ah, pastor, mas eu conheço até ateu que não acredita em Deus, que tem sucesso. Existe o sucesso monetário, dividendo, e existe o prazer, a alegria. Você fala assim: estou usufruindo emocionalmente disso.
Tem pessoas que recebem os dividendos, mas ela não usufrui emocionalmente. Ela não tem prazer naquilo que ela está fazendo. Então, quando você olha, qual que é a minha formação? Não é? Será que eu me preparei para isso? Será que eu tenho alguma barreira para vencer? Aí eu consigo delinear um caminho novo e eu vou conquistar isso. Né? Eu vou trabalhar. Se for preciso, busca uma consultoria, busca alguém para te dar uma ideia, para te alguém para reforçar, para ser o reforçador. Estou no caminho certo? E aí vai embora. Bom, pergunta da Elisa Mafalda. Para começar um novo ciclo em nossas vidas, precisamos de nos desprender de coisas antigas. Assim também é virar a mesa, pastor? Existe, Elisa, obrigado pela pergunta. A gente falou que nós temos 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. O passado, ele não pode ser mudado. O passado não pode ser mudado. Entretanto, nós podemos mudar o nosso olhar sobre esse passado. E mudar o olhar sobre o passado é você buscar aquele diagnóstico. O que eu fiz de errado lá que me trouxe ao resultado? Tem pessoas que elas não conseguem se desapegar das coisas. A Elisa está no caminho certo aí da pergunta dela, porque se você não desapegar, porque você pega os grandes inventores, os grandes projetistas, você chega no momento de criação dessas pessoas, você vai ver às vezes muitos papéis embolados. A pessoa vai, isso muitas vezes acontece em filme, né? O cara que é de criação, às vezes a sala dele é bagunçada. Tem um papel, você vê, jogou no chão. Rabiscou não é isso, joga fora. Mas tem gente que guarda os rabiscos velhos, os rabiscos que não deram certo. Então é preciso a gente, de fato, desapegar e estar pronto para o novo. Tem gente que tem horror ao novo, tem medo do novo. O novo, ele traz para nós um certo desequilíbrio, porque ele mexe com as nossas convicções, com a nossa forma de fazer as coisas. O novo faz isso, mas daí a pouco ele deixa de ser novo, ele já faz parte do passado. Aí ele já acomodou na nossa mente. Eles vão trabalhar com tranquilidade. E é bom entender que daí a pouco vem outra coisa. Então tem que estar sempre mexendo. A gente tem que estar preparado para ser sacolejado. Direto, a gente tem que ser sacolejado. Bom, 2 comentários. O André Luiz mandou: metas atingíveis e com prazos definidos. Aí quando a gente vai ver, o André, ele gosta da teoria de SWOT, né? É SWOT, André, que fala? Então a gente pensar que não adianta eu colocar uma meta. Olha, a minha meta para 2021 é um carro Mercedes no valor de 500 mil. Não, escuta, Gersinho, para aí. Você não é herdeiro de nada. Seus ascendentes não deixaram nada. Então não vai entrar grande. Você não joga na Mega Sena. Não joga mesmo. Eu não aposto em nada. Então é uma meta que não dá para ser atingida. Então eu tenho que ter a sabedoria para pensar, olha, eu quero comprar um apartamento? Tá. Eu tenho que fazer uma prestação que seja compatível com o meu orçamento. É isso que o André está falando, né? A meta atingida é a outra que ele falou? E prazos definidos. Prazos definidos. Olha, então eu tenho 1 ano para eu conseguir isso. Né? Eu preciso juntar, por exemplo, 15 mil para dar de entrada no apartamento. Tá. O que eu preciso para juntar esses 15 mil? Eu preciso de quanto tempo e de ter uma reserva de quanto? Tirar quanto por mês para colocar para alcançar isso? É meta mais prazo. Tem que pensar nisso. Participação da Maria Terezinha. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço, Terezinha. Deus te abençoe. Pergunta do Carlos José: quando é a hora certa de virar a mesa? Ou existe uma hora certa? A hora certa de virar a mesa, Carlos, é toda hora. Sabe por quê? Principalmente hoje, as coisas estão andando uma velocidade. Nós estamos agora com uma tecnologia e está batendo às portas nossas uma nova tecnologia. Então eu não posso esperar
a outra tecnologia já ficar quase obsoleta para eu migrar para ela. Então a gente olha o mercado e pensa o seguinte: olha, a forma da minha empresa trabalhar, ela está há quanto tempo desse jeito? Já tem 2 anos que a gente trabalha desse jeito. Mas os clientes de hoje, eles estão com o mesmo comportamento nos últimos 2 anos? Ou esses clientes mudaram o comportamento? Mudaram. Está mudando todos os dias. Então eu preciso estar atento, Carlos, ao que está acontecendo para eu perceber. Porque o movimento, se eu sou um profissional, eu preciso pensar: hoje eu sou promovível? Por que eu não sou? Porque eu estou atrasado em relação aos meus colegas que já estão fazendo uma pós-graduação e eu estou pensando se eu vou fazer uma graduação. Então eu já tinha que ter virado a mesa há muito tempo. Então é estar atento ao movimento, porque está acontecendo nesse momento um movimento. E eu preciso fazer a leitura dele, entender como é que eu estou em relação a esse movimento. Bom, a última pergunta, Josiane. Após anos na mesma empresa, é normal a pessoa pensar em sair? Será realmente a hora certa? Josiane, obrigado, Josiane, pela sua pergunta. Antigamente, a gente entrava numa empresa para se aposentar nessa empresa. As coisas mudaram completamente. Ninguém de bom senso vai entrar numa empresa pensando: eu vou me aposentar. Eu preciso entrar. Hoje eu sou um autônomo. Eu, Gersino, sou um profissional autônomo por profissão e sou pastor por vocação, né? E me dedico também à obra de Deus, mas eu tenho uma profissão paralela. Mas antes as pessoas faziam isso. Hoje o mercado está procurando quem quer ser desafiado. Então a pessoa tem que se formar hoje pensando o seguinte: eu vou ficar nessa empresa que eu entrei agora até um limite. Quando eu perceber que eu não posso crescer mais, eu já tenho que espirrar dessa empresa. Eu tenho que ir para uma empresa que me dá um segundo degrau. Aquela outra empresa, se ela parar de me desafiar, isso deve me incomodar. Então não é mais esse tempo. É você que tem que colocar os seus desafios. Eu quero sempre ser desafiado, porque eu quero empresas que vão o mercado. E hoje fala-se pouco da figura do headhunter, e o headhunter era aquele cara o caçador de talentos. E esse talento, ele precisa estar sempre pronto, para quando aparecer uma oportunidade, ele está ali. Agora o cara que está querendo aposentar, aparece a oportunidade, ele tem medo. Não, e se eu entrar lá e eu for demitido? Se ele for demitido, ele vai se apresentar, lava o rosto, bate a poeira e fala: todo mercado. É isso. Né? Então é ser desafiado, se desafiar a cada dia. Bom, pastor Gersino, para os nossos últimos comentários, existem hábitos destruidores de planos? Quais são? E se existem também hábitos saudáveis? Né? Vamos pensar o seguinte: a gente precisa pensar, aliás, sobre o tipo de hábito que a gente tem carregado. Porque tem hábito que ele é realmente destruidor. Tem amigos que destroem os nossos sonhos. A primeira coisa, se você tem um sonho, tem até uma música que fala sobre isso, né? Não conte ele para qualquer um. José contou os sonhos dele para quem não sonhava. Aquela pessoa que não sonha, ela nunca vai saber interpretar um sonho. Ela nunca vai dizer para você: vai em frente. Né? Então é preciso ter esses cuidados. Cuidado para quem você conta o sonho, senão ele mata ele no ninho. Mata no ninho. Agora tem hábitos saudáveis. E vamos falar rapidamente, porque nós estamos indo para o final. Primeiro, pare de defender-se. Tem gente que é exímio justificador. Não, eu não cheguei até lá por causa disso. Pare de dar explicação. Faça um diagnóstico. Eu errei nisso, nisso e nisso. E eu quero dizer uma coisa: quem não erra é porque não tentou. Todo mundo que tenta vai errar. Então prepare-se para errar. O erro, ele é pedagógico. A gente precisa pensar nisso. Não fique culpando os outros. Não fique culpando a pandemia. Eu conheço gente que está tendo sucesso na pandemia mais do que teve em outras épocas. Não é? Seja proativo. Tome atitude antes. Haja antes. Ajuste a sua visão.
Não deixe aquele negócio, eu estou vendo fantasma. Ajuste a visão. Vai mudando de lentes. É igual quando a gente vai no oftalmologista, essa lente, essa outra, e vai passando as lentes, até ajustar. Ajuste a sua lente. Pense, ganha. Não é aquele negócio, eu vou ganhar e para eu ganhar alguém tem que perder. É possível todo mundo ganhar. É possível você ter sucesso ao lado de alguém que também já tem sucesso. Eu estava, um abraço lá para o Leandro, da Lagoa Gás, nosso irmão em Cristo, e que fornece um gás de ótima qualidade. Fazer um mexão para ele aqui. O Leandro, ele tinha distribuidora e ele trabalhava em parceria com uma outra distribuidora no mesmo bairro, a ponto dele ter acidentado. E ele fez um acordo com o distribuidor, os clientes dele ligavam para ele ligava para esse, entre aspas, concorrente, e o concorrente entregava para ele, só cobrava a taxa de entrega. Parceria de dois concorrentes, ganha. Procure primeiro compreender, para depois ser compreendido. Porque tem gente que é isso, né? Ninguém entende. Você entende os outros. Então, comece a fazer. Comece a tomar atitude. Crie sinergia. Quer dizer, quando você chega num ambiente, você espalha o bolo ou você aglutina pessoas. O ambiente, quando você chega, você melhora ele ou ele fica tenso, né? Renove-se a cada dia. Faça periodicamente uma revisão de pensamento, de hábito, correção de rotas, né? Faça uma correção de rota. Vamos ver se eu estou agindo certo, o que eu deixei de fazer, o que eu preciso mudar. Fazendo isso, você está adquirindo, tratando, mantendo hábitos saudáveis. Muito obrigado pela sua participação. Já estamos indo para os momentos finais da nossa live. Se você ainda não deixou o seu joinha, o seu coraçãozinho no Instagram, corre aí que dá tempo de deixar o seu joinha, de compartilhar com seus amigos que estão aí nas suas redes sociais, de se inscrever no nosso canal no YouTube, enfim, de deixar a sua mensagem para nós aí, de mandar a sua pergunta. Pode mandar, mesmo que a live estiver terminando, mande a sua pergunta, nós vamos estar respondendo aí para você. E Deus te abençoe em nome de Jesus a sua participação. Pastor Mercino, termine essa live com uma oração em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Eu quero também agradecer a cada pessoa, agradecer a você, Alain, Vinícius, Pâmela, a equipe do Fora do Púlpito. E ficamos o CREA em 2021. Semana que vem, você já tem a sua agenda? Como é que você está? Vai ser na segunda mesmo? Então, segunda estaremos de volta, já vamos divulgar no final de semana. O tema da segunda-feira vai ser um tema bacana, nós queremos a sua participação. Eu estou na Assembleia de Deus Semeando Paz, da Avenida Paraná 513, a nossa sede está lá no bairro Santa Bárbara, perto da UPA, em qualquer dos lugares, seja ali, seja nas outras congregações que você for da Semeando Paz, você será muito bem recebido. Queremos contar com você. Eu quero orar pela sua vida, pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Confie em Deus, que Deus pode confirmar os seus sonhos e os seus projetos. Vamos orar? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, pelos minutos que nós passamos aqui, compartilhando dessas ideias, dessas informações. Te agradecer pela vida de cada pessoa que participou, que está compartilhando essa live. Muito obrigado. Eu quero orar, ó Deus, pelos sonhos daqueles que gostariam de ter uma virada de mesa. Meu Deus, dá forças para essas pessoas, confirma no coração e na mente delas o que precisa ser feito para que elas possam ter um renovo na vida profissional, familiar, conjugal, meu Deus, em todos os aspectos, que eles sejam confirmados, ó Pai, conforme a Tua vontade. Muito obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Deus te abençoe.